Se você tem um negócio, mas você sente que está sempre apagando incêndio, tomando decisão no improviso, sem clareza, e se está indo para o lugar certo ou não, esse episódio, sem dúvida nenhuma, é para você, empresário. Não é falta de esforço. Na maioria das vezes, é falta de planejamento estratégico. E ninguém ensina isso do jeito certo. Hoje, a conversa é sobre o tipo de planejamento que não promete crescimento rápido, mas constrói crescimento seguro, com alicerce, previsão e, principalmente, sustentabilidade. Então, se você tem um negócio, seja muito bem-vindo. E para isso, não poderia estar melhor acompanhado do que a nossa diretora de operações aqui na Produtividade Financeira, Mariana Pérez. Seja muito bem-vinda, Mariana. Tudo bem? Muito obrigada. Um prazer estar aqui com você. Há quanto tempo a gente não se encontra aqui nessa mesa, né? É verdade. Agora cada um tá numa dobradinha, né? Você faz um podcast solo, eu faço solo. E que bom que a gente conseguiu unir aí novamente. E hoje com um tema muito importante, algo que a gente senta, de fato, na cadeira quando a gente está ali pensando no executivo aqui da nossa empresa, a Produtividade Financeira. E a Mariana, né? Você vindo aí com toda essa bagagem que você tem como executiva do mercado financeiro, com muita visão estratégica. Então, ninguém melhor para sentar nessa cadeira hoje para poder ajudar a gente. Costumo dizer que vai ser uma mentoria, uma consultoria sobre planejamento estratégico. Por quê? Eu, como empresário, hoje vou me colocar aqui como um aluno, né? Porque, olhando alguns anos atrás, eu tinha muita dificuldade de entender o que era de fato planejamento estratégico. Porque a gente tem visões, tem algumas coisas, aí um fala uma coisa, outro fala outra, você não consegue encaixar. E eu sinto que, ao longo do tempo que a gente tem ajudado outros empresários, né, a gente tem identificado as mesmas dores. Então, esse podcast, inclusive, foi um ponto que a gente conversou e falou, cara, o que é uma dor muito grande que todo empresário que a gente já atendeu aqui nas nossas consultorias, a gente pode ajudar e que, de fato, vira jogo, né? E aí a gente decidiu trazer aqui esse tema, planejamento estratégico, mas na vida real, na prática, né, Mariana? Então, qual a tua expectativa aqui hoje? O que você está esperando para a gente trazer bastante conteúdo sobre planejamento estratégico? A minha expectativa é que eu estou muito animada, porque essas conversas são as conversas que a gente mais tem, né? E a gente conseguir levar isso para nossa audiência, para as pessoas que têm, de fato, uma carência de acesso a uma informação prática de como é feito um planejamento estratégico. E aqui é como se fosse a nossa sala de reunião, a gente discutindo, debatendo como que é feito. Eu tenho certeza que vai agregar bastante valor para todo mundo, para todo empresário que também passa por essa dificuldade. Porque esse movimento, né, de muitas vezes começar o jogo de forma desestruturada, que é muitas vezes como começa um negócio. Você vai metendo a cara e você vai fazendo, é uma ideia. E você vai transformando essa ideia num negócio e depois ter que transformar isso para que isso cresça de forma sustentável, muita gente fica com esse gap do planejamento estratégico e acaba querendo pular essa etapa ou fazendo de forma equivocada. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Muito bom. Então vamos começar já quebrando um mito total, né? Que muita gente fala de planejamento estratégico, mas o que definitivamente é planejamento estratégico e o que não é? Muito bom esse ponto. Porque muita gente acha que planejamento estratégico é definir percentual de crescimento. E aí chega e fala assim, faturei em 2025 X mil, X milhões, vou crescer 20%, 30%, aumentei a meta do meu time de faturamento, vou aqui aumentar ou reduzir em X% o meu custo operacional da empresa e está feito meu planejamento. E planejamento não é isso. Planejamento não é percentual de crescimento ou percentual de corte de custos. Isso é o quê? Isso acaba sendo uma consequência. Planejamento, na verdade, é o como. O como você vai fazer o que você definiu que vai fazer. Então, o mais importante do planejamento é você definir o como você vai tirar o seu plano do papel. E aí tem um passo a passo aí pra gente fazer esse como de uma forma bem prática. Boa, então, eu lembro, a primeira reunião que a gente fez estratégica, eu sou o cara das visões, né? Então eu falo,
Não, vamos crescer tanto. Aí a Mariana, tá, mas você tá baseando em quê? Eu falei, no meu sovaco. Eu tiro as coisas do sovaco, né? Aí eu falei, tira as coisas do sovaco. Eu penso, você estrutura agora o plano aí. Não, né? eu ainda assim, né? Alguns vezes, mas qual é a premissa? Ela tinha acabado de chegar aqui, a gente montando o planejamento estratégico do ano seguinte, toda executivinha, né? Não sei o que e tal. Aí falou, tá bom, ó, isso aqui eu quero pro próximo ano. Aí ela, tá, quais são as premissas? Aí eu falei, o meu sovaco, eu tirei do sovaco, tudo isso aqui, vou crescer tanto, vamos crescer, fazer isso. Aí ela respirou assim, tá bom, né? Aí, ou seja, é exatamente isso, né, pessoal? Então, durante muitos anos eu vim nesse ponto, assim, vou crescer tanto. E o empresário, às vezes, faz e vai acontecer. Só que tem um ponto interessante que você pode crescer e ser muito menor do que você poderia se você tivesse feito planejamento. Ou você foi de forma intuitiva e, cara, que bom, sorte, né? E aí, nesse ponto, Renan, eu acho que, de novo, eu entro no como. Eu bato muito no como, né? Eu acho que o como, ele facilita muito a nossa vida em qualquer aspecto que a gente fale sobre ela, não só planejamento estratégico. Porque o como, ele dá o tom do negócio. Então, você até pode crescer, só que a que custo? A que preço? Com aquela sensação de apagando incêndio? Com aquela sensação de falta de previsibilidade que traz a angústia do empresário? Né? E aí, o que eu vou fazer? O famoso vender o almoço para pagar a janta? Entendeu? Até você cresce, até você consegue, mas a que custo emocional? E o que eu falo bastante, você vê a gente aplicando isso aqui, é quando a gente tem as coisas, né, mais estruturadas, um planejamento que nos guia, a gente consegue ter uma visão mais clara que traz leveza para o nosso crescimento, traz estratégia, traz plano, né? Plano de, se eu não for por aqui, para onde que eu vou? Então, até quando eu vou testar se isso está dando certo ou não está? Se não der, para que lado que eu vou? Então, isso traz, né, uma leveza emocional para o nosso dia a dia, para o time, né? Que é o ganho da previsibilidade. Então, essa falta de planejamento estratégico, você até cresce, mas com um custo emocional seu, como empresário, como dono do negócio, e do seu time muito alto. E aqui, um ponto muito legal, porque tem um custo emocional, de fato, quando você está... Porque o empresário, cara, para empreender, o cara tem que ser um tubarãozão. Então, assim, ele vai botar aquilo e vai chegar naquilo. Ele quer fazer de qualquer jeito. Ou ele vai morrer no meio do caminho, ele mesmo vai infartar, ou ele vai chegar, mas, você falou, cara, vai estar super prejudicado emocionalmente. E o segundo, o que eu penso e hoje eu vejo, tenho essa clareza, eu cresci pouco nos últimos anos porque eu setei o sovaco pequeno. Né? Literalmente, eu botei margens pequenas porque eu não tinha ideia, né? E um outro ponto também quando você não olha no detalhe esse planejamento, esse crescimento, às vezes você é iludido, né? Você tem um crescimento que eu falo que é um crescimento de ego, né? Que é um crescimento de faturamento. E aí você só está olhando a primeira linha. Tô crescendo, não, porque hoje eu vendo tanto, não, porque eu cresci X%. Mas quanto está sobrando no seu bolso? E às vezes você demora para perceber que, na verdade, você está quebrando a empresa. Você está crescendo, mas não está sendo um crescimento sustentável. Total. E você está quebrando a empresa diante de um crescimento lindo, digno de manchete de jornal. Você está quebrando a empresa. Total. Tudo isso é falta de planejamento estratégico. E muito bom, lembrei de uma frase muito a ver com o que você falou, que faturamento é ego, lucro é sanidade e caixa é rei. Então, assim, faturamento é ego, lucro é sanidade e caixa é rei. Então, é muito sobre o que você acabou de falar. Mas aí, Mariana, se planejamento é tão importante, porque muitos empresários, ou quase ninguém, tem um plano, ou até fazem um plano que não seja o perfeito, mas inicia todo ano ali com um plano, mas não segue. Aqui eu vejo, acho que, 2 principais pontos, né, que dificultam ou o início ou a execução desse plano. O planejamento estratégico, ele exige que você olhe friamente para o seu negócio. Friamente. E seja um auditor do seu negócio.
E aí entra de novo quem? O ego. Muitas vezes o empresário ele não quer admitir o que ele está fazendo de errado, o que ele poderia ter feito diferente, qual decisão que ele poderia ter tomado diferente que levaria para um outro lugar. Então, nenhum diagnóstico, nenhum planejamento se inicia sem um diagnóstico. Quantas pessoas não gostam de ir no médico, tem medo de fazer exame? Porque tem medo do que quer ver. Não, eu prefiro nem fazer exame. Prefiro nem mexer. É exatamente isso. O planejamento estratégico começa com o diagnóstico. Você precisa saber onde você está para saber onde você vai. Você acha que o empresário tem medo de olhar e saber, descobrir onde ele está de fato, é isso? Sim, porque isso mostra, talvez, uma interrupção de um sonho, mostra a evidência de uma ineficiência dele, de tomada de decisão, e são coisas que ele não quer conviver. Então ele acha que, não, vamos por aqui mesmo, que uma hora vai resolver, uma hora vai dar certo, uma hora, não, isso vai, aqui tá bom, e a pessoa vai. Então esse é um dos motivos para que as pessoas nem comecem a fazer um plano. E quando começam e não seguem, é porque normalmente faz um plano meio de sonho de criança, que ela não entendeu de fato a importância e como é feito um planejamento estratégico. É igual meta de começo de ano. Não adianta nada você ter o sonho e falar, eu quero chegar ao final do ano com 1 milhão na minha conta. Isso é sonho. Cadê o comprometimento? Como que a gente chega? Como que a gente conquista qualquer coisa na nossa vida? Não é só nos nossos negócios. É com acompanhamento. É com acompanhamento próximo. É com metas claras. Então, planejamento estratégico não é número raso de meta de faturamento, de crescimento que você coloca no início do ano e nunca mais olha. Você tem que acompanhar isso mensalmente, trimestralmente, fazer ajuste de rota. E isso, de novo, volta para essa sensação de estou indo para o caminho certo, preciso corrigir, mas eu queria ir por aqui, não vou. Então, lidar com esse jogo de você se avaliando o tempo inteiro, e a vida do empresário, né, principalmente dependendo do estágio que está a empresa, é uma vida muito solitária. É um peso emocional da tomada de decisões muito pesado, né? É um peso muito forte. Porque não é todo mundo que tem um executivo para compartilhar o peso da decisão. Não é todo mundo que tem ali um braço, alguém... Normalmente é ele e ele carrega o piano sozinho. Então, esses momentos, né, em que você é o cabeça, que você é o responsável por decidir, você é o responsável por assumir que a decisão não foi certa, você é o responsável por propor uma solução, é um peso muito grande. Então, tudo isso vai fazendo você procrastinar, você deixar para depois, você não acompanhar. Ou você não começa, ou você nem acompanha, porque é aquilo que te traz desconforto. E a gente foge do que traz desconforto. Então, esses são os principais motivos, na minha visão, que as pessoas fogem do planejamento estratégico. E vou trazer aqui um ponto que eu lembrei. Alguns anos atrás, eu sempre fiz planejamento estratégico, né? Ou seja, vem ali da cultura de gestão de multinacional e tal. Só que chegava uma hora que é muito o que você falou, que deu gatilho, foi que você falou, é muito solitário o empresário e tal. Então eu fazia no finalzinho do ano para virar o outro, só que chegava em determinado período eu não acompanhava. Por quê? Eu estava muito na operação. E aí eu mesmo, eu lembrava, só que falava, cara, se eu for olhar para lá, não vai rodar aqui. Então acredito que muitos empresários que estão acompanhando a gente agora, eles têm essa dor de, eu até faço planejamento, mas eu não consigo seguir. Porque se eu seguir, não vai morrer aqui a empresa. O que você tem para dizer para esse empresário? Ou seja, qual que é, vamos dizer, o goal, né? A cenoura do cara que vai fazer um planejamento vai seguir. Porque tem que ter algo que faça sentido, que vale a pena. Para ele não abrir mão, mas ele entender que, eu preciso só gerenciar melhor meu tempo para olhar para cá, momento, né, chapeuzinho do estratégia, chapeuzinho do operacional. O que você traz aí para despertar isso para os empresários? Então, aqui eu vou falar o que eu falo muito na minha mentoria aqui de produtividade e gestão de tempo e que eu faço com os empresários.
E eu falo assim, eu peço licença para bater, porque eu bato pesado, porque é algo que as pessoas precisam entender. Ninguém deixa de fazer aquilo que gosta. Você sempre tem tempo para fazer aquilo que você gosta. Então, é uma desculpa que a gente conta pra gente mesmo, que a gente não tem tempo para fazer aquilo que traz desconforto. E o empresário, assim como eu, nas minhas atividades, assim como qualquer pessoa, ela sempre vai priorizar aquilo que traz um conforto. E, de novo, eu falo, conforto não é o que é fácil. É uma situação que ela já conhece. O empresário chegou onde chegou como? Pondo a mão na massa, na operação. A operação ele conhece. A operação ele domina. A operação ele tem na palma da mão. Então isso ele faz. Por mais que a operação esteja doída, por mais que esteja apagando incêndio toda hora, ele sabe apagar incêndio. Ele sabe. E ele apaga. Sentar, parar, respirar, o empresário não sabe. Então ele não tem tempo. E aí ele conta para ele mesmo que eu não consigo me planejar porque eu estou preso na operação. Porque eu estou sempre apagando incêndio. E entra nesse ciclo. O primeiro passo é você dar nome certo para o problema. Enquanto você contar para você mesmo que o seu problema é falta de tempo, você não resolve o problema. Então o primeiro passo é você dar o nome certo. Qual que é o nome certo? O nome certo é você olhar para o problema e falar, eu estou com medo de encarar. Eu estou fugindo do desconforto. Deixa eu fazer esse negócio que é difícil, que eu não sei fazer. Agora me diz aí, empresário. Tá com medinho, tá? Tomou, né? Isso aí foi pra gente, tá? Mas tá com medinho, tá? Tá com medinho? Muito bom. E é um medo, não é um medo bobo. É um medo real. E não é tipo, ai, tô com medo de fazer planejamento. Não, é um medo que todo mundo tem ao fazer algo que é desconfortável. Então, se você pedir para eu fazer alguma coisa que eu nunca fiz, eu vou procrastinar essa tarefa. Eu vou deixar para depois. E não é sobre tempo. Eu não vou falar, Renan, tô com muita coisa para fazer. Mas aquilo que eu gosto de fazer, eu fiz. Eu falo muito isso pro time aqui. Né? É muito claro ver. Começa a observar as pessoas desse jeito. Quando as pessoas falam que estão seu time, repara. O que elas gostam de fazer sempre tem tempo para fazer. E fazem bem feito. E vão no detalhinho. O que a pessoa tem mais dificuldade. O que a pessoa tem desconforto. Nunca sobra tempo para fazer. É a mesma coisa com planejamento estratégico. Boa. Muito bom. E muita gente acha que planejamento estratégico é crescer a empresa. Qual que é a tua visão sobre isso? Planejamento não é crescer. Planejamento é previsibilidade. Crescer é consequência. Crescimento é consequência. Planejamento é você sair justamente desse círculo de apagar incêndio. De apagar fogo, né? De ficar sempre na urgência, sempre na urgência. Quando você tem, né, um plano que você consegue traçar uma rota, naturalmente você tem eficiência nessa rota. Eu sempre explico a diferença, né? Mas é bom explicar a diferença de eficácia e de eficiência. Eficácia é você chegar lá. Você chegou no seu objetivo. Que aí você até cresceu. Mas da forma mais eficiente, o planejamento ele te traz essa eficiência. Então você cresce, mas de um jeito eficiente. Ou seja, um jeito em que você consegue medir. Medir o quê? Medir o que está trazendo mais resultado e o que não está. O que está trazendo mais custo, que não está gerando o resultado que você esperava. Isso é planejamento. É você controlar e acompanhar cada pedaço, cada variável do seu negócio. Entender quais são os negócios importantes, as variáveis que mexem o ponteiro
desse negócio e daí para frente bater bumbo. Bater bumbo é muito diferente do que apagar incêndio. Imagina lá, você está só batendo bumbo. Pareceu alguma coisa diferente, você corrige rápido. Apagar incêndio, o fogo já tomou conta da floresta. O estresse é muito maior. O esforço que você tem que fazer para remediar aquilo é muito maior. Então, o planejamento, ele te dá esse ritmo, essa cadência de você bater o bumbo e ir corrigindo com movimentos menores, te trazendo eficiência para que você tenha como consequência o crescimento. Se fosse crescer por crescer, o crescimento desenfreado, sem toda essa estrutura, sem todo esse acompanhamento, também seria planejamento. E uma coisa interessante, porque o planejamento te dá clareza do que é crescer. Porque o que é crescer? Para uns é faturar mais. Para outros é lucrar mais. Para outros é melhorar o EBITDA. Para outros é aumentar a quantidade de funcionário. Para outros, entendeu? Para outros é ter processos estruturados. Então, assim, para outros é formar liderança. Então, crescer, ele tem que estar no planejamento. O que você quer crescer? Quando você não tem um planejamento, vai no crescer intuitivo, que é o faturamento que você falou. E a gente entende que muitas empresas, às vezes é melhor abrir mão do faturamento em prol do crescimento. Olha que louco, né? Ou seja, empresário, às vezes é melhor você faturar menos para crescer mais. E aí a pessoa buga. Como assim? Às vezes, quanto mais a tua empresa vende, mais ela tá... menor tá a tua margem. Às vezes, você vender menos vai te gerar mais lucro. Mas você só vai saber disso quando você faz um planejamento estratégico. Você vai saber onde você vai focar, onde você não vai focar. Então, isso que você falou é fundamental, né? E aí a pessoa, né, deve estar se perguntando, o empresário deve estar se perguntando, mas o que tem a ver planejamento com saber se eu vou ter mais margem ou não? Porque aí entra uma outra dor oculta, né, para fazer planejamento. Planejamento precisa de dados. Precisa de dados. Minimamente, se você tem alguma coisa para trás, para você ter referência, mas se você não tem, daqui para frente você precisa ter. E muita gente não tem. Muita gente não quer acompanhar. Não quer olhar para os números, né, com o detalhe que precisa olhar. E aqui eu não estou falando para ser operacional no nível minucioso, de olhar linha a linha de cada coisa. Não. Mas é você saber quais são os 3 indicadores do seu negócio que você precisa acompanhar. Quais são? Isso você precisa ter. O que faz a sua margem aumentar ou diminuir? O que impacta a sua margem? É vender mais? É cortar custo? Onde que você precisa mexer para trazer eficiência? Então, ter esses dados, ter esses números é importante para ter e para acompanhar um planejamento. O que muita gente também acaba subestimando o valor, né, desses indicadores e desses dados. Boa, muito bom. Então, acabou a teoria, entenderam como é que é o que é, o que não é, acho que ficou bem claro, né? Eu queria que a gente fizesse agora a prática, né? Vamos mostrar aqui o passo a passo como que a gente monta um planejamento estratégico. E aí você pode ir pontuando, ou seja, pode trazer a gente como case mesmo, como que a gente monta o nosso planejamento estratégico desde o ponto zero. Então vamos pensar assim, ó, ponto zero. O que a pessoa que está lá, um empresário, precisa olhar ou qual o primeiro estágio para ela startar esse planejamento estratégico? Primeiro passo, eu falo que é igual, né, definir a rota do Waze. Antes de você decidir onde você vai, você tem que saber onde você está. Então não adianta nada você falar, eu vou ali para o Santos Dumont, mas você está saindo de onde? Você está saindo aqui da Barra, você está saindo do Recreio, de onde você está saindo? Então o primeiro passo é você definir de onde você está saindo, até mesmo para
para onde você quer ir. Então, primeiro é fazer o diagnóstico. E o que é o diagnóstico? É você olhar para o seu ano anterior, friamente, com honestidade, porque diagnóstico errado é planejamento errado. Se você quiser já começar a se justificar no diagnóstico, você já tem um planejamento mascarado. Então, é você olhar, né, com maturidade para o seu ano e, de fato, entender onde o dinheiro foi embora, onde o dinheiro não entrou e, principalmente, como que você, como empresário, poderia ter agido diferente. Então, onde você investiu tempo que não deu resultado e onde que você deixou de olhar que faltou a sua atenção, que fez falta para o negócio. Então, por exemplo, olhando para 2025, olhando para os nossos produtos. O que você olhou? Assim, então, para montar o nosso planejamento, o que você olhou de 2025? Então, primeiro, o que eu olhei? Eu reavaliei e recalculei as margens dos nossos produtos. Então, para onde foi o meu dinheiro? Porque eu sei quanto eu vendi, mas quanto me custou cada produto? Porque tá lá o número de faturamento. A gente fez um lançamento, vendeu tanto. Tanto, não sei do que, né? Vendemos X milhões. X mil alunos, os números do ego. X mil livros. É o marqueteiro. É o marqueteiro. O empresário, visionário. O visionário que é isso? O visionário, isso é o que você busca. Isso é o que você está indo atrás. E o meu papel como operação, o que é? Deixa eu ver se isso está sendo sustentável. Você está no seu papel certo. Você tem que sonhar grande. Você tem que falar, eu quero ser best-seller, eu quero dar palestra para não sei quantos empresários, atingir não sei quantas empresas, ter não sei quantos mil alunos. Você faz isso. E eu tenho que fazer essa operação parar em pé. Então, o que eu fiz? Beleza, o marketing vendeu, o expert entregou e minha operação, como ficou? Então, a primeira coisa foi ver a margem dos nossos produtos. Então, quanto custou a entrega? Fechou essa conta? Eu estou eficiente? Eu não estou? Os produtos que eu estou vendendo estão me dando a margem mínima que eu estipulei para o meu negócio? E primeira coisa, tomar a decisão. O que está sendo distração? O que está na minha esteira de produto que não está me trazendo margem? Olha eu batendo aqui no microfone. Eu me empolgo. O que está na minha esteira que não está me trazendo margem? E aí é ter que ser frio, deixar o sentimento de lado e às vezes deixar para trás aquele produto que fez você chegar até aqui. Mas não é ele que vai te levar onde você quer chegar. Talvez o que te trouxe até aqui, o produto, o serviço, não é o que vai te levar para o próximo passo. Porque o cenário mudou, o mercado mudou, as condições são diferentes, os seus objetivos são outros. Então, o primeiro passo é esse, é você olhar para a sua esteira, ou seja, para as suas fontes de receita e ver, eu vou continuar com as mesmas, vamos dizer, estão fazendo um bolo. Eu vou continuar com os mesmos ingredientes? Eu vou usar esse ovo mesmo? Ou não vai ser mais chocolate? O chocolate está fazendo sentido ainda? Talvez não. Então, é fazer essa avaliação, né, da nossa esteira, se faz sentido ou não faz sentido. Então, esse é o primeiro passo. Boa. Sim, a gente tem empresários de todas as áreas, né? A gente é uma edtech de educação financeira. Então, nossos produtos são produtos e serviços. A gente tem treinamentos, tem mentorias, tem consultorias, tem palestras. Então, a gente tem todo essa esteira de produtos que a gente chama só para você sintonizar e entender para o teu momento. Então, talvez você é uma indústria. Talvez você é um hospital. Talvez você é uma fabricação de algo. Você tem que pensar nos teus produtos como o que você vende. Pode ser produto ou serviço, né? E a partir daí, é isso que a Mariana falou. Tudo que você está vendendo, você está olhando só o número da venda e provavelmente isso que acontece se você não está olhando a margem, no final, você está vendo lá, o sentimento é, eu estou faturando, mas cadê esse dinheiro lá no final da linha? Eu não estou vendo esse dinheiro, eu estou vendo só o resultado, ou seja, um DRE para quem já está um passinho à frente, mas na hora do fluxo de caixa não está chegando.
às vezes o teu dinheiro tá morrendo no meio do caminho. Você vende pra caramba, mas você nem fez o cálculo que para vender, por exemplo, um blazer desse, você é uma confecção ou algo do tipo, o teu custo é muito alto se você vende um. Então você tem que vender pelo menos 300 para compensar ficar 0 a 0. E aí você tá vendendo 20. E aí tu, uau, tô vendendo 20. Mas tem que ser 300 para estar no ponto de equilíbrio. A partir daí que você gera lucro. Então isso tudo te dá um pouco mais dessa clareza, né? Então isso é importante para vocês terem mais essa visão. Inclusive, trazendo aqui para a vida real, como a Mariana falou, até para vocês entenderem um pouco como que é a nossa divisão aqui. Eu sou o cara que eu trago o que a gente vai trazer para onde a gente vai. Eu falo, Mariana, próximo ano a gente vai para cá. E a Mariana vem desenhando como a gente vai. Então eu falo, tô com essa ideia, essa ideia, essa ideia. Então o que a gente precisa olhar? E com os números que ela traz, dados, a gente analisa juntos e fala, não dá para ir para esse lado. Ou tem que matar alguma coisa aqui, ou tem que fazer aqui. E a gente começa a reestruturar. Pra vocês terem uma ideia, a gente matou o nosso produto que teve o maior faturamento do ano passado, maior receita que teve, né? Uhum. A gente matou ele de fazer venda dele. A gente plugou em um outro produto, agregou mais valor, está entregando uma oferta maior. Com uma margem maior. Então, a gente entendeu que... Vocês entenderam um pouco. Por que a gente tomou essa decisão? Primeiro, era um produto que não era recorrência. Segundo, o CAC está cada vez maior. Ou seja, o custo de aquisição do cliente está cada vez maior, principalmente no digital. Então, quando a gente olha para essas duas coisas, eu estou pagando mais caro para trazer um cliente, para comprar um produto que ele compra uma vez e depois ele não tem uma recorrência. Eu tenho que fazer ele andar na esteira do produto. E a gente plugou esse produto em um outro, que é o nosso recorrência, que não era o nosso foco principal. E agora, esse produto, ele veio como porta de entrada. Então, isso é uma visão estratégica que veio do nosso planejamento, que veio do diagnóstico. Uhum. Então, olha só como as coisas são legais quando você começa a entender. Então, o que a gente está falando talvez você vai olhar o diagnóstico e é um puta saco. Pô, vou ter que olhar isso, vou ter que olhar aquilo. Talvez você nem saiba como fazer. Mas um ponto você tem que ter essa clareza ou alguém que te ajude. Então, é olhar e tomar decisão. Como que é matar um produto que fez mais de... Acho que o acelerador fez mais de 3 milhões no ano passado. Mais de 3 milhões só ele, só um produto. Porque agora a gente vai em busca de 10, ele plugado em algum outro. Só uma linha, vamos dizer assim, de receita. Então, isso te traz clareza para... Se eu tenho ele aqui numa recorrência, eu quero aumentar mais a minha base de recorrência. Por quê? Cara, eu vou olhar muito mais para a operação de retenção do que de... Eu tenho que trazer novo lead, um novo cliente. Já que lá está mais caro. Então, é muito mais barato eu manter um cliente do que eu trazer um novo. Então, isso tudo são olhares que a gente vai analisando os nossos números, analisando o mercado e trazendo trocas e, principalmente, dados. Então, esse aqui foi bem legal se trazer para a galera entender, né? E aqui, acho que para acalmar o coração, né, de quem fala, nossa, eu não sei nem por onde começar. Se você não sabe nem por onde começar, começa com o que está na sua cabeça. Começa com o que você tem. Pega um papel e vai colocando no papel. Porque o movimento vai te dar o próximo passo. Até mesmo para te mostrar que você precisa pedir ajuda para alguém. Se você deixar essa barreira de não sei nem por onde começar te limitar, você não vai conseguir nem pedir ajuda para alguém. Então, você precisa desse primeiro movimento para você conseguir entender qual é a sua dúvida. Senão, você não vai nem saber onde você está parado, o que está faltando, que informação para você pedir ajuda. Então, o importante faz do seu jeito, mas faz. Faz com o que você imagina que é. Faz e você vai ver as coisas acontecendo e os próximos passos, o movimento começando a aparecer. Isso é importante, porque muita gente para aí, não saber nem por onde começar, e é como se não olhasse para o lado, não conseguisse nem olhar para o lado para pedir ajuda. E isso faz muita gente ficar no mesmo lugar. Boa. E diagnóstico, galera, é muito além dos números, né? Então, o que você vê aí, nesses momentos que a gente tem trago empresários para dar consultoria, e você olha, você identifica o que eles não estão diagnosticando? Coisas, pontos ocultos, né? Que as pessoas não olham. Primeiro, o número todo mundo fala, mas
o seu papel na construção do número é algo que poucos empresários olham, o que ele poderia fazer diferente. Então, assim, você já se avaliou? Você já avaliou se você está sendo mais estratégico? Se você está sendo mais executor? Se você está sendo mais operacional? Você já avaliou se você tem sido um bom líder? Se você tem desenvolvido o seu time? Então, esses são pontos essenciais do diagnóstico. Você, como empresário, você com cada chapéu, se você fosse se contratar, você se contrataria? Você seria o melhor funcionário da sua empresa? E eu não estou falando só de comprometimento. Não tenho dúvida que empresário é comprometido. Mas comprometido com o quê? Você está comprometido com a coisa certa? Porque se você ficar só na operação ou só na execução e deixar o seu estratégico de fora, você pode ser demitido da sua cadeira de estratégico. Você tem que pensar que você tem várias posições ali, né? Então, que nota você daria? Como você se avaliaria em cada posição? Então, isso é um ponto importante. E a mesma coisa para o time. Então, um ponto muito importante do diagnóstico é o clima, a cultura. Como o seu time está? Seu time está desgastado? Seu time está exausto? E exausto não significa, muitas vezes, sobrecarga de trabalho. Significa falta de direção, falta de clareza. Eles também estão fazendo muita coisa sem sair do lugar. Isso cansa. Todo mundo quer resultado. Não é só o empresário. Não é só o empresário que quer ver a última linha. O funcionário também quer. O time também quer. Ele quer sentir que o que ele faz tem valor. Ele quer sentir que o que ele faz diferença para o negócio. Essa comunicação está alinhada? Cada um entende o seu papel? Entende a sua contribuição para o todo? Como que está esse clima? Porque ninguém faz nada sozinho. O empresário não faz nada sozinho. Ele precisa de um time. Como que está essa descentralização? O empresário acha que a última palavra é dele? Ele tem uma liderança, um segundo nível de liderança, que de fato tem alçada para liderar? Pode tomar decisões? Ou tudo acaba parando nele? Então, são pontos do diagnóstico, além do financeiro, que são importantes para você definir os próximos passos. Então, diria que você, como empresário, no ponto de centralização, no ponto de liderança, de treinamento de time, se você está ocupando seus papéis, e você olhando para a cultura da sua empresa e vendo, né, fazendo essa leitura de como que está esse alinhamento na comunicação, se você está sendo ouvido e se você está ouvindo o seu time. Boa. E aqui entra total cultura, né? Porque, primeiro, a cultura da empresa é o reflexo do dono. Então, seja está escrito ou não está escrito, já está rolando. Então, muito que a Mariana falou, se o dono está cansado, o funcionário vai estar cansado. Se o dono está agitado, ele vai estar agitado. Se ele está sem direção, o funcionário está sem direção. Então, ter um guia de cultura é fundamental nesse momento. Por quê? Como é que o teu time vai saber para onde você vai? Sabendo exatamente qual é a visão e a missão da empresa. E aí as pessoas acham que é só para botar na parede, né? E não. É para direcionar, para você criar esse plano. Direcionar quem? O time. O time sabe para onde eu vou, porque tá aqui, ó. Esse aqui é o mapa. É para cá que a gente vai. E qual é o comportamento que eu espero? Como você vai? Ou seja, aí vem os valores. A gente não vai de qualquer jeito. Vai dando cotovelada um no outro? Vamos puxar né? tapete. Puxando tapete? Só vender por vender. Não. Ou seja, aí vem a cultura para alinhar. Vamos fazer a diferença na vida dos fadáticos, vamos fazer a diferença na vida do nosso time, vamos fazer a diferença na vida dos nossos clientes. Então, é o tipo de coisa que toda hora tem mensagem no nosso grupo falando, olha essa mensagem que a gente recebeu. Por quê? Porque é a cultura. A gente comemora, a gente toca sino, Então, isso faz a pessoa querer continuar aqui. O clima tá bom. Mesmo com seus altos e baixos, porque, falo, empresa que cresce
Tem atrito, tem que ter, porque se não tiver atrito, não cresce. Mas você tem que ter a leveza de saber, como a Mariana falou, ouvir, respeitar e principalmente direcionar. E quando tem a cultura, tudo é baseado na cultura. Aqui a gente demite por causa da cultura, a gente promove por causa da cultura, a gente contrata por causa da cultura. Então é muito fácil você gerenciar, fazer uma gestão quando você tem um guia de cultura. É o teu manual. É aquilo, segue. Não, quem não quer seguir aquilo, não vai estar na tua empresa. E tá tudo bem. Mas quem tiver, vai estar. Então isso aí é muito bom. E quando você identificar no teu diagnóstico que você não tem isso, é um bom início, né? Para você já mapear. Não tem ou tem e tá muito distante, né? Tem, você sem perceber, fala, nossa, olha eu aqui me afastando. Na real, todo mundo tem cultura, né? Talvez não tá direcionada. E aí, se não tá comunicada, fica muito dependente de um ou outro pegar. E aqui, né, isso foi o que eu mais aprendi, assim, com você, aqui no Produtividade Financeira, o quanto você é, né, guardião ali dia a dia e em cada pequena situação da importância da cultura, né? Então, isso ficou muito evidente. Já trabalhei em grandes instituições, né, em grandes... E que muito assim, né, era muita coisa na parede, mas na prática ali a gente via outras coisas, né? E uma coisa que você fala é assim, aquilo que é aceito, né, que não é dito também é cultura. Então, muitas vezes, né, por querer fugir de uma conversa difícil, uma falta de posicionamento, ou deixa para depois eu converso, isso é cultura. Tanto com o seu cliente, tanto com o seu time, né? Isso é cultura. Então, cultura é uma coisa muito enraizada e que dita muito como, né, você chega nos seus resultados. Tá aí, um tema bom pra gente gravar um podcast sobre cultura. Cultura, e vai ajudar muito a galera. Muito. Muito bom. E agora vamos pensar na direção estratégica, né? Ou seja, fiz diagnóstico além dos números, cultura e tal. E aí? Depois do diagnóstico vem o quê? Já sei onde eu tô. Qual que é o próximo passo no Waze? Para onde eu vou? Para onde você quer ir? Aí entra a visão. Então, assim, você já entendeu as dificuldades. Você já entendeu o que funcionou e o que não funcionou. É como se você tivesse feito a leitura dos seus jogadores, do seu time ali. E agora você vai montar a estratégia, de fato. E aí, para onde a gente vai? Qual que vai ser a estratégia? Já entendeu o carro que você tem, verificou ali os pneus, né? Dá para rodar quantos quilômetros? Então, você vai definir o para onde você vai. Ou, né, o que você vai contratar mais, qual vai ser o jogador novo que você vai trazer para o seu time. Então, você já fez esse cenário. E aqui você vai traçar, né, o que você quer, onde você vai chegar em receita, né, em faturamento. Então, aqui entra uma projeção de crescimento, ou não. Ou, de repente, você fala, não, eu vou manter a minha receita porque eu quero aumentar a minha eficiência. Eu quero trazer mais margem para o meu negócio. Esse cresce margem ao invés de crescer receita. Ao invés de que é crescimento. Que é o quê? Redução de custo. Então, não necessariamente você vai crescer faturamento. Você pode ser um ano de redução de custo. Redução de custo não é demissão ou coisas nesse sentido. Custos, né? São custos operacionais. O que tem na sua operação que é ineficiente, na sua entrega, né? Isso a gente vê muito aqui nas nossas mentorias também, né? Mudanças ali da operação, de detalhes pequenos, o quanto que isso traz de economia e resultado na veia. Que é uma coisa que você fala, né? Faturar 100 mil a mais não significa entrar 100 mil a mais no bolso. Porque tem impostos, enfim, uma série de coisas. Cortar 100 mil reais nos custos é 100 mil reais na veia. Exato. Né? No lucro ali. E a gente teve semana passada. Lembrei desse caso. A gente está fazendo consultoria com um casal de empresários que a gente exatamente deu o direcionamento, eles aplicaram mais de 300 mil, acho, né, no ano de economia. Sem cortar o que eles estão precisando. Então, isso só no primeiro, né? Na primeira olhada. Na primeira olhada já conseguiu 300 mil. Ou seja, 300 mil vão para onde? Direto no bolso do sócio. Né? Exato. Então, isso que aconteceu na mentoria da semana passada ainda está na etapa de diagnóstico. Ainda está na etapa ali. Para onde o dinheiro está indo?
Então, nessa avaliação de para onde o dinheiro está indo, lá quando eu comentei da margem dos produtos, tal, ali você já pega muita coisa. Nessa etapa, você já pega, nossa, isso aqui não precisa. Isso aqui dá para trazer eficiência. Então, aí você já consegue muita coisa. Depois disso, na hora de definir para onde você vai, você pode entender sim que é um ano de crescimento ou não, é um ano de ajuste de carga ali que eu falo, né? Tá ajustando a carga no transporte. Mas vamos pensar num cenário de crescimento. Então, você vai ajustar o seu crescimento, você vai definir a sua meta, você vai definir a estrutura que você precisa ter para isso. Você vai precisar contratar mais gente? Não vai? Que impacto que isso vai ter? Então, você começa a traçar essa clareza e qual que vai ser a estratégia para isso, né? Como que você vai fazer isso? Então, você vai crescer faturamento através de qual produto? Através de qual captação de cliente? Qual que vai ser a sua estratégia para isso? Porque você já viu que não funcionou ano passado, você já viu que foi bom, você já avaliou as mudanças de mercado. Então, como que você vai fazer isso? Então, esse é o ponto da direção, né, que você vai seguir para definir esses próximos passos. E aqui um ponto importante, né, que é uma coisa que a gente sempre fala, que independência financeira não faz sentido se a gente não tiver qualidade de vida, né? Então, a gente precisa ter qualidade de vida para viver dos nossos sonhos. A mesma coisa para os nossos negócios. Então, assim, você quer crescer, você vai estruturar tudo isso, mas quem você quer se tornar, né? Quem você quer ser no final do ano para entregar esse resultado? Então, esse é um ponto importante para você colocar. E vai ter ano que você vai escolher estrategicamente suar gotas de sangue para entregar aquele resultado. E tá tudo bem. Desde que seja uma escolha. Foi uma escolha consciente. E precisa. Tem épocas da vida que precisa. Se você quer sair da média, você tem que fazer algo diferente da média. Então, isso, indiscutível. Qual que é o problema? Quando você faz isso sem planejamento. Quando você faz isso de forma descontrolada, de forma só apagando incêndio e sem ter um limite, uma visão de quando isso vai acabar. Quando vira rotina, né? Quando vira rotina. Então, quando é normal. É normal. Quando você sabe, eu estou dando esse gás até aqui, porque eu quero esse resultado, absolutamente normal, esperado, é o que a gente quer quando a gente quer ter resultados extraordinários. Quando você faz isso como rotina, você perde muito da sua qualidade de vida, e é o que a gente chega e escuta aqui, né? A maioria dos empresários, eu não tenho vida, estou sobrecarregado, porque você começa a se embolar nesse ponto. Então, aqui, você também vai olhar para isso. Esse é o ano que eu vou dar meu gás? Esse é o ano que eu preciso fazer isso? Então, você também toma essa decisão. E quando a gente fala de decisão, tanto, né, de como eu vou fazer, né, para onde eu vou crescer, qual que vai ser o meu crescimento, quem eu vou me tornar para entregar esse resultado, isso passa por um momento também de desconforto, que é de priorizar. Quando você escolhe alguma coisa, você está falando não para outras. E essa é uma dor forte dos empresários. Falo isso por você. Quando eu te falo um não, Renan, não dá pra gente implantar esse projeto agora. Como que você me olha? Gente, eu falo assim, gente, eu tenho mais sorte do que juízo. Porque esse moço, calma aqui, o olho dele fica assim, ó, me olhando. Porque empresário tem visão. Empresário não quer falar não. Empresário quer fazer a coisa acontecer. E nesse momento em que você planeja e você fala, eu vou por aqui, e você tem que falar não para algumas outras coisas, é um momento de desconforto. Você não gosta. Só que quem acha que sempre vai dar, que consegue abraçar tudo, no fim não abraça nada. Aí faz tudo meia boca. Tudo com ineficiência. Tudo com os pedaços caindo. Ou faz tudo bem feito, mas você tá com os pedaços caindo.
Total. Você está ficando no meio do caminho. E o seu negócio precisa ser sustentável. E para o seu negócio ser sustentável, você precisa ser sustentável. Ninguém quer ser empresário por 5 anos. Você quer ter um negócio longevo, e você precisa estar vivo para isso. Você não pode ter um burnout. Imagina você ter um burnout. O que eu faço aqui da minha vida? Chama um médico. Não. Me descabelo. Você é o rosto. Você, entendeu? Então, esse cuidado precisa existir. Uhum. Então, ao definir a direção que você vai escolher, eu vou por aqui, você também precisa falar por onde você não vai. Uhum. Quem que não entra nesse carro? Quem que não entra nesse carro? O produto que a gente falou, que a gente cortou. E muitos outros nãos que a gente precisou falar. Porque ou trazem ineficiência operacional, não, eu vendo mais, mas no final empata, não paga a conta, ou vai tirar o foco do meu projeto, do meu produto, que é a minha vaca leiteira, que a gente chama, que é onde eu vou ter a maior receita. Às vezes até o produto não é ruim, mas se vai tirar meu foco, eu não posso fazer. Porque compromete um resultado muito maior. Então, quando a gente escolhe, o mais difícil não é falar quem entra, é falar quem fica para trás. E para isso, como que você, empresário, consegue... Eu sempre falo assim, se a gente negociar com a gente mesmo, a gente perde. Então, você precisa ter esse sentido. Talvez você tenha alguém que é um braço direito seu, ou talvez você não tenha, mas você tem que pensar o seguinte, quem vai me apoiar nisso? Mas baseado em quê? Porque senão o dono, ele é o dono. No final, sempre a decisão do dono. Essa é a realidade, né? Eu falo para elas, para o nosso time de líder e para a Mariana, falo, se tem dados, a gente vai nos dados. Se não tem, a decisão é minha. Uhum. Por quê? Para ser de achismo, o risco é meu, vamos no meu. Agora, se tem dados, não vamos ser leviano. Mas para isso precisa de cultura. Por quê? A partir do momento que você tem uma pessoa, te mostra o porquê, e você vai ficar, vou falar só para... Aí é o ego, né? É falar, eu posso ficar com os olhos bugalados, que eu nem sabia dessa. Tá bom, agora eu tô sabendo. É bom que a gente vai sabendo as coisas, eu vou anotando aqui. Né? Vou até ficar de óculos escuros quando ela falar alguma coisa comigo. Mas, no final, você respeitar e entender o que é, não a decisão da Mariana, não a decisão do teu braço direito, mas da tua cultura. Porque é isso que vai levar a tua empresa para onde você está tendo a visão. Né? Então, acho que isso aqui é muito importante, porque tem empresário que, não, é desse jeito. Então é desse jeito, então é desse jeito. Então por que você quer trazer pessoas? Por que você quer, né? E isso, Renan, eu vou te falar que é um problema em grandes instituições. Grandes instituições. E é conhecido de mercado, né? Isso é uma empresa de dono. Isso é uma empresa de processo. Isso é um banco de dono. Isso é um banco de processo. Porque a gente sabe, um lugar que tem governança, que seguem diretrizes, né, de gestão, de governança, onde a gente sabe por que as decisões foram tomadas, tem um racional, tem dados, ou quando é porque ele quis. Porque um mandou, os outros obedecem. E isso não é um problema só de empresas pequenas. A gente vê, né, muitos lugares, grandes empresas que têm sim essa cultura, como você falou, é cultura. E, né, não existe certo ou errado, existe risco assumido e consequência, né? Então, acho que é um pouco nessa direção. Boa. Mariana, vamos falar agora de como tirar o plano do papel. Porque uma coisa, beleza, tá lá o plano, planejamento estratégico, bonitão, né? Como é que você tira do papel e coloca em prática para o negócio acontecer de fato? Muito boa essa pergunta, Renan. E estratégia só existe se tiver ação e responsável. Senão, de fato, fica um plano bonito no papel. Ou no PowerPoint, ou, né, onde... O responsável não é o empresário? Não. Cadê o ponto que eu falei? Tô falando isso porque muito empresário vai falar, sou eu mesmo, só eu que dou conta, só eu... Né? Esse é o gargalo do planejamento. Né? Esse é o gargalo de por que muito planejamento não dá certo. Quando o empresário tem essa visão de centralizador, de que só ele faz,
de que só ele consegue, de que é responsabilidade dele. Então, uma coisa que eu falo... A primeira reunião de cultura, quando eu entrei aqui, foi exatamente essa. Eu lembro que eu falei com o time inteiro. Responsabilidade. O que é responsabilidade? Responsabilidade não necessariamente é quem executa, mas é quem é responsável por que aquilo aconteça. Então, você não vai colocar, de repente, um estagiário, né, ou um analista júnior, alguém como responsável de alguma coisa, do seu planejamento estratégico. Uhum. Mas também não é a sua liderança que vai executar tudo. A sua liderança é responsável por aquilo. E ela tem o papel de fazer com que aquilo aconteça. Então, ela não pode só falar, né, estagiário, execute. É responsabilidade dela garantir que aquilo seja executado com qualidade, que ela faça o acompanhamento, corrija se precisar corrigir e garanta que a atividade foi concluída. Isso é responsabilidade. Então, de maneira geral, o empresário, ele tem responsabilidade pela linha final. Pela linha final, ele é o responsável. Só que como que se constrói a linha final de um planejamento? Através de várias outras ações. E que ele tem que fazer o quê? Acompanhar se essas várias outras ações, os responsáveis fizeram o que tinha que ser feito. Então, no final, ele está certo. Ele é o responsável, mas não por todas as linhas, mas pela linha final. E como acompanhamento de responsabilidade, ele acompanha se cada um fez a sua parte. É muito diferente dele achar que ele tem que fazer tudo. E o centralizador acha que ele tem que fazer tudo. Ele não consegue distinguir esses papéis de quem é responsável e de quem é responsável e acompanha a execução para que isso aconteça. Então, esse é um ponto importante. Então, aqui o primeiro passo é ter um responsável por cada linha. Então, se é de redução de custo, de qual custo? Quem que é o responsável? Quem que é o dono daquele custo? Se é por uma linha de faturamento, quem que é o responsável por aquela linha de faturamento? Essa é a primeira coisa que a gente precisa definir. Depois de quem é responsável, como que a gente vai medir isso? E uma pergunta sobre responsável. Uhum. Por exemplo, talvez tenha um empresário que ele se sente tão solitário que ele não tem um braço direito, não tem uma liderança ainda formada. Você acha que ele pode ser o responsável de tudo e ter corresponsáveis? Ou seja, para quem ele vai delegar as partes de baixo? Porque talvez para o empresário vai ficar desconfortável de dar uma responsabilidade para quem ainda não tem um nível de liderança, por exemplo. Mas talvez, se ele for a pessoa que vai ficar responsável, mas ele vai delegar para ir acompanhando esses resultados, pode ser que faça sentido. Você acha que é possível ou tem que ter responsáveis e não pode ser tudo o empresário? Faz sentido, mas é como se ele tivesse que abrir mais uma linha. Entendeu? Então, vamos pensar no faturamento. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma linha de faturamento de X milhões. Essa linha de faturamento, por exemplo, é minha responsabilidade. E você vai, né, acompanhar se eu estou fazendo essa minha responsabilidade. Dentro dessa linha de faturamento, eu tenho o nosso time de líderes aqui. Que eu falo, X% está com a nossa líder comercial, X% eu deleguei para o nosso marketing, X% está com a nossa outra frente de receita aqui dentro da empresa. Então, eu sou responsável pela linha de faturamento, ou seja, o seu braço direito. E eu deleguei e coloquei outros responsáveis pela segunda camada desse faturamento. Mas eu sou responsável por gerenciar esse time todo. Talvez esse empresário, ele tenha que fazer isso. Ele tenha que abrir mais uma camada e colocar num segundo nível. Se ele tivesse um braço direito, ele poderia fazer o que você faz comigo. Tá aqui, o faturamento é seu. Como ele não tem, ele tem que fazer, como eu brinco, pedrinhas menores. Para que aquelas pessoas consigam gerenciar e ser responsável por aquelas pedrinhas menores. E aí ele acaba tendo que ter uma gestão um pouco mais pulverizada. Ao invés dele conversar com uma pessoa central, ele tem que acompanhar pessoas mais pulverizadas, de forma mais pulverizada. Mas ele consegue delegar isso para essas pessoas. E eu estou trazendo esse ponto porque, com certeza, tem muitos empresários aí que foi exatamente o que eu fazia. Eu me colocava, por exemplo,
Quando eu te apresentei o organograma, você lembra? Era tudo ali no estratégico, era Renan. Prrr. Aí eu falei, ó, você vai vir para essas caixinhas, né? Então, mas era eu ali. Inclusive, isso é um ponto até legal, porque em um dos meus planejamentos estratégicos entrou exatamente isso. Eu tenho que trazer alguém para cuidar dessa parte. Então, isso é uma coisa legal. Se a pessoa... Esse podcast é um diagnóstico para a pessoa. Então, pode ser que ela pense agora, pô, só tem eu mesmo, como o Renan falou. Só tem eu aqui. Beleza. É um ponto você colocar no seu planejamento estratégico desse ano já. Você precisa ter alguém para dividir esse piano. Né? Eu acho que isso é importante também. E aqui eu vou só acrescentar um ponto nisso que você trouxe. Você estava em todas as caixinhas. No chapéu estratégico. Aqui entra o diagnóstico. Você está no chapéu estratégico mesmo? Ou você está entrando na operação de todas as caixinhas? Você está olhando só o que muda o ponteiro do resultado? Ou você está entrando no detalhinho de cada caixinha porque você é centralizador? Percebe a diferença? Sim. Então, muitas vezes, o empresário está nessa situação de tô atolado, não tem com quem dividir, porque ele está nesse nível. Porque ele foi a pessoa que começou lá atrás a executar cada caixinha daquela. Então, ele sabe o jeito que ele faria cada coisa. E, às vezes, ele quer descer neste nível de detalhe de todas as caixinhas e ele não vai dar conta. E aí, o que ele vai deixar de lado? O estratégico. De cada caixinha. Então, às vezes, só dele ter essa consciência e subir um nível dentro de cada caixinha, ele já consiga fazer essa gestão estratégica dentro de cada caixinha. Só de sair um pouco da operação. Só de sair, né, conseguir delegar, talvez, essa parte operacional que ainda está debaixo do braço dele. Eu vou te falar, o empresário vai falar, ninguém aqui consegue fazer. É real. É real. E assim, o que é o ponto aqui? Há 3 anos atrás, o meu planejamento estratégico entrou eu trazer uma pessoa que ia cuidar da operação e formar líderes. Esse era o meu planejamento. Só que era daquele ano? Não, a gente faz um planejamento estratégico que é de 1 ano, 3 anos e 5 anos. Né? Então, a gente já tem essa... baseado na visão estratégica que a gente tem. Então, todo ano a gente revisita o plano para atualizar aquele plano, mas a gente já tem um plano para os próximos 5 anos. A gente já tem. E a partir do momento beleza, foi no primeiro ano que deu certo aqui? Não. Por quê? Cara, uma posição precisa de cultura, precisa estar alinhado. Várias pessoas, entrevistas, não rolava. Ou seja, eu falo, né, Deus conseguiu conectar a gente, beleza, deu certo, massa. Então agora, próximo passo é o quê? Vamos formar líderes. Aí aqui dentro a gente treinou melhor quem já estava na liderança, subimos quem estava preparado, que estava querendo acontecer, e a gente ainda tem vaga para líderes, que a gente ainda tem ali, que é o que a gente fez no planejamento desse ano. Qual o líder que a gente precisa? Que eu falei, eu não quero mais você nessa caixinha. Então eu comecei a trazer, eu falei, olha, beleza, você estava em várias caixinhas aqui, tático e algumas até um pouco operacional, a gente tirou ela de muitos operacionais, mas ainda está em algumas táticas. Eu falei, essa caixinha eu não quero até o final do ano. Então tem que trazer alguém para cá, porque eu quero você mais estratégico. Então isso acontece, não é do dia para noite. Eu trouxe uma diretora, vai ficar só... E isso eu deixei bem claro para ela. Por quê? Não dá para trazer. Claro, empresas grandes você traz aquilo. Mas aqui tem que ter alguém que saiba e que vai pegar aquilo que, cara, tiver que varrer o chão, vai varrer o chão quando precisar. Mas não é para varrer o chão quando já tem a pessoa para varrer. É isso. Entendeu? É isso. Esse é o ponto. Porque exatamente isso. Porque sair da operação não significa você nunca mais varrer o chão. Você varre o chão. Eu varro o chão. Porque é importante a gente ter a visão, o diagnóstico do que está acontecendo lá embaixo. Isso é importante. É aí que a gente melhora o processo, que a gente faz essas coisas. Então, uma coisa é você estar próximo. Uma coisa é você fazer o que outra pessoa deveria estar fazendo. Isso é centralizar. Exato. É completamente diferente. Muito bom esse ponto que você trouxe. Então aqui eu quero trazer esse insight porque assim, talvez uns 3, 4 anos atrás, estava exatamente... Se você está nesse estágio, né? Talvez você já está avançado, talvez você não está nem entendendo o que a gente está falando. Tá tudo bem, mas eu sei que vai ter gente que vai estar pensando nesse momento assim. Talvez o teu planejamento entre uma linha que cara, o foco é trazer alguém mais sênior, mais estratégico, para me apoiar, para isso, que vai valer a pena. Por quê? Isso envolve um planejamento, primeiro, de
eu falo o seguinte, as pessoas boas, elas querem seguir quem é bom. Ela não vai acompanhar quem não é bom. Então, você tem que se preparar para isso. Segundo, financeiramente, trazer gente mais sênior tem que trazer... Ou seja, já tem uma bagagem, então tem que pagar mais caro. Terceiro, cara, perde o medo de ser centralizador. Acho que esse é o ponto principal. As pessoas vão performar muito melhor do que você. Você pode ser bom em cada caixinha. Mas se você ficar só numa caixinha. Se você fica em todas, com certeza, deixar uma pessoa só numa caixinha, ela vai ser muito melhor que você. Então, ter essa consciência vai te ajudar muito nessa etapa. Então, é um bom exercício. Faz esse diagnóstico, se fizer sentido nesse momento, já pluga ali, trazer liderança. Naquela etapa que a Mariana falou, quem vai ser um novo jogador? Né? Quem vai entrar em campo tal, pro ano? Isso, sem pressa. Existem algumas posições que não precisa ter pressa. Né? É o famoso demita rápido, mas contrate devagar. Porque aí você consegue ter a coisa certa. Né? Exatamente isso. Tem o responsável para cada atividade, né, para cada linha ali que é importante. Como que você mede essa linha? Qual que é o indicador que você vai usar? Então, para saber se está atingindo a meta, a expectativa, o que foi planejado, tem que ter número. Tem que ter algo que a gente consiga mensurar. Então, tudo, né, tudo que for importante do planejamento, tudo que for trazer indicador de se está evoluindo, tem que ter um número para isso. Então, definir quais são esses indicadores. E tendo os indicadores, então não adianta nada a gente definir, este ano vamos ter um EBITDA de 30%, vamos ter uma redução no custo operacional de 10%, vamos crescer o faturamento em 20%. Não adianta nada se você não acompanhar esses números. Você vai chegar no final do ano e vai falar, nossa, meu EBITDA ficou em 5%? O que é isso? Olhar para o retrovisor. Você simplesmente vai olhar onde você queria ter ido, onde você chegou e não dá tempo de fazer nada. Então, para o responsável conseguir ter a chance, a oportunidade de corrigir rota, ele precisa acompanhar o indicador. E como que acompanha? Tem que ter ritual. Tem que ter ritual. Por que você escova o dente todo dia? Não me diga que você não escova o dente todo dia. Não quero ficar com bafo. Todo dia, menos hoje. Quando eu faço podcast em dupla, você não... faço. Entendi. Por isso que eu tô... Entendi. Mentira, gente. Porque é hábito, é rotina. Você não pensa, nossa, preciso escovar o dente hoje. Nossa, preciso tomar banho hoje. Nossa, preciso olhar o indicador de EBITDA como está hoje. Não. Tem que ter ritual. Tem que estar marcado. Tem que estar com você, com os responsáveis, com o seu time. Tem que estar definido quando que isso vai ser olhado. Então, junto com o planejamento estratégico, você já tem que ter os seus rituais de acompanhamento marcado. Então, por exemplo, se você é o líder e você tem um time de liderança, qual que é o ritual que você vai ter para acompanhar? Ou seja, você é o responsável, você delegou, mas você tem que acompanhar. Qual que é o ritual que vai garantir que as pessoas que você delegou estão batendo bumbo do jeito certo? Ou se precisa ajustar a rota. Qual que é o ritual que vai garantir isso? No segundo nível, qual que é o ritual que garante que os seus líderes estão direcionando o time do jeito certo? Ou que o time está respondendo à direção do líder de forma certa? Que ritual que os seus líderes estão fazendo? Que ritual cada um está fazendo para saber se está na direção certa? Então, os rituais, no final, você me pergunta, o que faz um planejamento dar certo? É o ritual. E... beleza, talvez alguém entendeu, mas não está certeza se entendeu. Dá exemplo de ritual nesses níveis que você trouxe aí. Pode ser nosso aqui, pode trazer da nossa empresa aqui, ritual que a gente tem. Por exemplo, olhar os indicadores do time de conteúdo mensalmente. Então, o time de conteúdo tem uma meta. Então, assim, a gente tem uma meta macro. Para a nossa meta macro acontecer, o time de conteúdo precisa performar. Esse podcast precisa ter visualização. O Instagram precisa crescer. Por quê? Porque isso é algo que mexe o meu ponteiro de resultado. Então, a gente senta com o time de conteúdo e fala, e aí, esse mês cresceu quanto? Então, por exemplo,
toda primeira segunda-feira do mês, olhar os indicadores do mês anterior. Isso é uma reunião? Uma reunião. Tá, então ritual pode ser uma reunião, pode ser outras coisas, mas aqui que ela tá falando é uma reunião que é toda última segunda-feira, é isso? Primeira. Primeira segunda-feira do mês, o time de conteúdo apresenta resultado para ela. Ponto. Né? Então, esse é um ritual. Por exemplo, fechamento do mês. Então, a gente tem toda segunda-feira do mês, a gente olha o fechamento, né, demonstrativos financeiros junto com o nosso financeiro do mês anterior. E aí, tá dentro? Não tá? Do que a gente esperou? Meta comercial. Eu e o microfone aqui, a gente está muito empolgado. Meta comercial. Toda semana a gente avalia, na segunda-feira, como que foi a semana anterior. Na verdade, todo dia a gente olha, né? Tem o ritual diário, mas na segunda-feira a gente discute a estratégia da semana. Então, a gente olha para a semana passada, o que funcionou, o que não funcionou e qual que vai ser o ajuste da semana. E durante a semana tem uma reunião ali mais rápida para reajustar. Então, o que é importante precisa ter ritual. Nossa, mas eu vou passar o meu dia inteiro em ritual? Não. Você tem que ser eficiente. Você tem que saber quais são as coisas certas que você vai olhar nos momentos certos, o que é semanal, o que é mensal, o que é quinzenal, o que você precisa estar, o que é o seu time que precisa estar, para que você consiga ver esse bumbo batendo. E aqui, como a Mariana falou, alguns rituais podem ser reuniões, outras não. Então, por exemplo, para o nosso, uma meta macro aqui, que seria faturamento, né? Aí tem reunião toda segunda, que é o comitê de growth, que a gente chama. Que aí eu participo e todos os líderes. Beleza. Que a gente vê a semana anterior e pensa nas estratégias já da próxima semana, e é onde é apresentadas as estratégias do mês, quando, né, vai iniciar o mês, coisas desse tipo. Toda quarta-feira a Mariana faz só com os líderes, eu não participo. Que é, um dos temas é o acompanhamento e outros temas além, ou seja, dentro de um ritual ela consegue plugar algumas outras cadências, vamos pensar assim. E todo dia a nossa líder comercial tem um ritual de acompanhar os números através do dash do CRM, das vendas. Então, percebe que tem rituais desde do topo até o tático. E se a gente for descer mais, tem rituais de preencher o CRM, o vendedor. Isso é um ritual. Né? Então, às vezes são tarefas, são rituais que você precisa cumprir. Então, é uma reunião ou simplesmente um check. Pode ser que você abra o teu computador e a pessoa dê um check numa tarefa que é o ritual. O ritual é você finalizar tudo isso aqui. Pode ser, dependendo do nível, né, estratégico. Às vezes a pessoa operacional, né, o ritual muitas vezes vai ser... eu lembro, trabalhava embarcado, fechar a válvula todo dia de tais horários. É um ritual, tem que fechar aquela válvula. Por quê? Não tem mais passagem, coisa desse tipo. Então, às vezes você está pensando aí, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Cara, é só pensar onde que eu alinho para acompanhar isso. E o acompanhar é acompanhar, cobrar e desenvolver. Porque você tem que dar o gás para os próximos. Ou seja, a pessoa não está performando. Como é que faz para chegar no resultado? O que precisa acontecer? Então, isso faz parte do ritual. Porque senão, você vai só olhar... beleza. Esse é um ponto importante, né? Eu trago muito do controle de orçamento pessoal da pessoa ou mesmo empresarial. Muita gente até preenche planilha, preenche aplicativo. Mas ela só preenche. O ritual dela é preencher. Isso não vai ajudar. Ela precisa preencher e ter rituais de análise. Eu tenho que analisar para pensar que tomada de decisão eu vou ter com essa análise. Porque se você só preenche, aí chega no final do mês, caramba, eu fiquei negativo. Mesma coisa, você vai acompanhar o faturamento. E no final do mês, caramba, ficou abaixo da meta. Tá só acompanhando. Você tem que acompanhar, analisar e comparar com o que foi o plano. Por isso que, dentro do planejamento estratégico, ou seja, você pode ter vários papéis, mas no seu papel estratégico, a minha sugestão é que você tenha uma reunião estratégica. Porque na reunião você garante que o indicador foi apresentado pelo responsável, discutido e saiu com um plano de ação de correção de rota. Porque o importante desse ritual é justamente isso, corrigir a rota. Boa. Então, o operacional, o nível... Né, pode ser até você com seu chapéu de operacional. Pode ser um check, pode ser um relatório, pode ser outras coisas, porque são coisas
mais cotidianas. Mas quando você está acompanhando os seus indicadores estratégicos que vão garantir que o seu planejamento estratégico saia do papel, a minha sugestão é uma reunião onde tem apresentação de indicador, discussão, correção de rota, plano de ação. Você fecha o ciclo neste ritual. Este é um ritual que garante que o plano estratégico saia do papel. E, importantíssimo também, né, então, esses são os de acompanhamento, é a revisão, pelo menos, trimestralmente. Então, trimestralmente, sentar e revisar. Tá bom, já passou 3 meses aqui, e aí? O que a gente planejou lá no começo do ano, estamos na mesma direção? Pode ter acontecido alguma mudança de mercado, pode ter alguma coisa se comportado de um jeito diferente que você tem que mudar a rota dali para frente. Então, isso também é importante. Então, isso é legal, porque às vezes você montou o planejamento, no primeiro trimestre você entendeu que, cara, não era aquilo. Mudou todo o cenário, mudou e não sei o quê. Ainda mais ano de eleição, Copa do Mundo. Então, aí você tá de olho mesmo e tá tudo certo você mudar o plano. Agora, não é mudar o plano porque não bati a meta. Não bateu por quê? Às vezes o cenário tá exatamente o mesmo. Isso é corrigir rota. Né? É isso aí. Aí não é mudar o plano, corrigir a rota. Perfeito. Então, entenderam a diferença? Corrigir rota e mudar o plano. Você muda o plano quando tem uma... Cara, ficou muito diferente. Ou seja, ou você falhou no plano, ou o cenário... É como se fosse assim, o plano tá aqui o mapa, mas o terreno todo mudou. Caramba, não tem mais aquele terreno. Agora era asfalto, agora tá... Não sei o quê. Beleza, tem que mudar. Agora, uma rua tá fechada, mas tem outras vias... Mudança de rota. Mudança de rota. Né? Total. Muito bom, Mariana. Que baita mentoria. Então, pô, gostei desse clima. Então, se você curtiu esse tipo de conteúdo, talvez você nem empresário mas está já querendo se tornar, está aprendendo aqui um pouquinho, ou você é empresário e está curtindo também, incrível, né? Não, e se você não é empresário, faça isso para sua vida. Seja... você é empresário da sua vida, né? Seja... ali estratégico com a sua vida, onde você quer chegar no final do ano, qual que é o seu próximo passo, onde você quer crescer, o que você precisa tirar da sua vida. É um ano de cortar, é um ano de colocar, é um ano do quê? Quem são as pessoas que vão te ajudar? Então, esse conteúdo é para todo mundo, para você que é e que não é empresário, porque você é, sim, líder responsável pela sua vida. Empresário da melhor empresa do mundo, que é a sua vida. Exato. Né? Total. E eu sei que tem bastante empresário que acompanha a gente, nossos mentorados, né, do nosso programa de mentoria empresarial também acompanhando. Então, foi muito bom, né, esse bate-papo. Se vocês quiserem mais desse conteúdo nessa linha, mais de negócio e tudo mais, a gente trazer mais a Mariana, a Mariana me perguntar algumas coisas. Então, vocês entenderem aqui um pouco dos papéis na vida real, comenta aqui, deixa um comentário, porque como a Mariana falou, a gente tem indicadores que dizem se a gente volta aqui juntos ou não. Vocês decidem, né? Se a audiência não tiver boa, se a galera não curtir, não comentar, não compartilhar, a gente não volta mais. A gente vai trazendo conteúdo que é mais compartilhado. Né? Mas eu acredito que isso aqui é muito bom, é ouro puro. Então, se você tá ouvindo ou assistindo a gente, compartilha com seus amigos. Não esquece, acompanha a gente. Segue a gente no Spotify. Se inscreve no canal do YouTube, do Profidcast. E segue a gente também lá no Profidcast no Instagram. E lembrando, a gente tem um Instagram da Produtividade Financeira, que é a nossa escola, que é a patrocinadora desse podcast, que é a Produtividade Financeira. E me segue lá no Instagram também, Renan Diego Oficial. E, senhora Mariana Pérez, passe seu Instagram, por gentileza. Mariana Pérez, com S. Pérez, com S. Você consegue acompanhar a gente, nosso dia a dia, nossos bastidores. E qualquer dúvida que você tenha, pode chamar a gente no privado, pode trocar ideia, falar, assisti, ouvi aquele podcast, Mariana, me ajuda, olha, tô com isso aqui, tô com aquilo aí. A gente tem o maior prazer e o maior carinho em poder apoiar cada um de vocês, tá legal? Mariana, muito obrigado pela sua presença, pela sua ilustre troca de experiência e trazer toda essa bagagem. E, assim, nunca vi um podcast tão simples para entender sobre planejamento estratégico. Então, tenho certeza que quando eu falei para você, vamos fazer sobre esse tema, é porque eu senti muita falta anos atrás de ter algo assim. E até hoje a gente não consegue ver. Então, espero que esse conteúdo, de fato, chegue em mais e mais empresários. E parabéns, viu? Obrigado pela parceria. Muito bom sempre estar aqui e compartilhar o que a gente faz aqui com a nossa audiência e fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então é isso. Muito obrigado pelo apoio, Mr. Penco.
Muito obrigado aí, nosso editor Arif. Tamo juntos, um grande abraço, muita produtividade financeira para você e... Bora evoluir!